E aí galera, tudo certo? Bem-vindo ao canal Melhor do Mundo, trazendo pra vocês aqui ó, um pedido especial aqui ó, maravilha! Vamos estar conferindo aqui do canal Sandman, não conhecia, então muito bom estar conhecendo agora, a história de Catherine. Não conheço, parece que é de um jogo, então vamos tomar ciência um pouquinho melhor desse universo que se passa ser essa tal de Catherine. Galera, já vamos deixando então aquele like, se inscreve no canal também se não tiver inscrito, claro, bora aí fortalecer. Isso aí ajuda demais e eu agradeço esse apoio, galera. Bora então? Vamos ver aqui, ó. Já me inscrevi, dei o like aqui no vídeo sugerido e vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa tal de Catherine. E vamos no play! Fala aí galera ligada no meu canal do YouTube, Sandman aqui outra vez e hoje eu trago pra vocês mais um Por Dentro da História. Dessa vez de um jogo que eu já tinha feito o vídeo, mas que por alguns problemas com restrição de idade, eu tive que fazer o vídeo do zero. Pra mim não foi nenhum problema, porque Catherine é um jogo que eu considero como sendo um dos meus preferidos da geração passada, então eu fiz com gosto esse vídeo novamente. Reparem que eu não estou somente reupando o vídeo, eu estou fazendo ele do zero, até as capturas que eu utilizei foram gravadas do zero. E com relação ao jogo, por que eu falo que esse jogo é tão interessante? Esse é um jogo? Primeiro porque ele trata de uma temática que raramente é abordada em jogos. Você controla um personagem com seus 30 e poucos anos, que está vivendo um período conturbado da sua vida, onde ele está sem emprego, e a sua noiva começa a fazer pressão para que eles casem. Nesse contexto, ele conhece uma jovem que embaralha mais ainda a sua cabeça. Então, por ter essa temática mais incomum e bem mais adulta, eu me interessei bastante pelo jogo. Claro que não foi o único motivo, mas é um dos principais. Nesse vídeo eu vou falar de todo o enredo, mas eu tenho uma observação a fazer. Esse jogo é daquele tipo que tem diversos finais e muita coisa depende das escolhas do jogador. E como de praxe aqui no canal, nesse tipo de vídeo eu escolho um tipo de final como certo, até porque eu preciso escolher o final. E quando eu encerro a história, eu comento todos os outros, certo? Maravilha! Depois dessa longa explicação, bora pra mais um Por Dentro da História. Bora! Interessante, eu adoro jogos assim com vários finais. Dá muito poder de escolha pro jogador. A história começa com a Midnight Venus, a apresentadora de um programa de televisão chamado de Golden Playhouse, falando sobre a história do dia. Ela conta que a história se refere ao engenheiro de 32 anos chamado de Vincent Brooks, e nessa apresentação é estabelecido um rumor que circula na cidade de que trata uma maldição, onde as pessoas atingidas por essa maldição passam a ter pesadelos, onde elas têm que escalar uma torre e caso elas morram durante o sonho, elas também morrem na vida real. A partir dessa apresentação é que a história de Vincent se inicia. Vincent está em uma cafeteria na companhia de sua namorada e o foco da conversa é a quantidade de tempo em que eles estão juntos, como se estivesse dando uma indireta que eles deveriam sair da zona de conforto e pensar o próximo passo, que seria o casamento. Na noite desse dia eles se veem em um local repleto de blocos, cujo chão começa a despencar de tempos em tempos. O objetivo dele é chegar no topo dessa torre e ele consegue chegar ao topo ajudado por uma voz misteriosa. Na manhã seguinte ele acorda com a certeza de que tudo não passou de um pesadelo, em seguida ele sai para encontrar sua namorada novamente. Há novamente um novo diálogo entre os dois, dessa vez a Catherine pergunta sobre o emprego dele, sobre o fato dele estar fazendo hora extras e não estar sendo remunerado por isso, e esse comportamento mais passivo do Vincent acaba incomodando. Assim ela faz uma insinuação de que eles devam casar. Ela vem sendo bastante questionada por sua mãe quanto a isso, e o Vincent não parece tão confortável com essa situação e acha melhor eles continuarem do jeito que estão. Definitivamente não era essa a resposta que ela gostaria de ouvir. Durante a noite, o Vincent compartilha com seus amigos Johnny e Toby que achava melhor manter as coisas do jeito que estavam, que nunca tinha parado para pensar em casamento e ele decide beber durante a noite inteira. Conversa vai, conversa vem, e Vincent fica sabendo pelo noticiário sobre a morte de um amigo seu. Ele foi encontrado morto com um aspecto de apavorado, como se estivesse sentindo muita dor, e as autoridades não tinham sido capazes de determinar a causa da morte dele. Depois de muito conversar, seus amigos vão embora e ele fica bebendo sozinho e em determinado momento ele ouve a voz de uma mulher conversando com o bartender e essa mulher se apresenta a Vincent e mesmo com o bar completamente vazio, ela pede para sentar ao lado dele. Eles conversam durante a noite inteira e ele fica impressionado ao ver que a jovem pensa muito igual a ele no que diz respeito a relacionamento. Depois de encher a cara, ele vai para casa e tem o mesmo pesadelo da noite anterior, só que agora a subida possui mais estágios. A cada estágio concluído, ele chega em um local repleto de ovelhas, e essas ovelhas são outras pessoas que foram atingidas pela maldição. Elas possuem esse aspecto porque é como o Vincent as vê, e todos veem uns aos outros como ovelha, exceto a si mesmo. Nesse lugar ele encontra aquela pessoa que havia dado informações a ele na primeira noite, e também passa
a responder perguntas a uma pessoa misteriosa em um confessionário. No último estágio dessa noite, ele encontra um inimigo chamado Punho de Rancor, que lembra bastante as mãos de sua namorada. No dia anterior, quando ela mencionou o casamento, ela estava com as unhas pintadas de azul e um garfo na mão, exatamente como esse inimigo agora. No topo, ele consegue se livrar do seu perseguidor e na manhã seguinte, ele desperta sabendo que foi um pesadelo. Com quem? Entretanto, o que ele não esperava era que a loirinha do bar estivesse na sua cama. Ele começa a lembrar da noite anterior. Thank goodness. We think alike. Whoa! What is it? What is it? Whoa! You all right? Yeah, thank you. You're so kind. I was sorry. Well, I have to work tomorrow, so I need to get home. Oh, I had fun tonight. Ih, rapaz. You must like what you see. I'm not staring. You're a bad liar. Foi pescado, meu amigo, não tem como. Um cigarro! You taste like smoke, but I don't mind. You don't say. Ela conversa com ele dizendo que eles estavam conectados, diz que gostou dele logo de cara, e Vincent omite pra ela o fato dele ter uma namorada. Ele não estava nem um pouco confortável com a situação, já que aparentemente ele nunca tinha traído sua namorada. Ela levanta apressada dizendo que tinha um consultório com um dentista, e algumas horas depois ele se reúne com seu amigo Orlando. Orlando diz que desde que sua namorada não descubra, está tudo bem. Durante a noite, eles se reúnem com seus amigos no bar e ouvem da garçonete Erika o mesmo rumor que eu citei anteriormente, aquele sobre os pesadelos. Segundo Erika, essa maldição só atinge os homens infiéis e ela fica surpresa ao saber que Vincent traiu sua namorada. Horas depois ele vai para o seu apartamento e tem o mesmo sonho. Dessa vez, após chegar no último estágio desse segmento, ele encontra outro inimigo que o persegue. Dessa vez é o Immoral Beast, uma criatura composta de várias pernas, bocas e língua, e que passa a segui-lo até o momento em que ele consegue chegar ao topo e afastar a criatura. Na manhã seguinte, a mesma jovem está deitada nua ao seu lado e ele continua sem lembrar da noite anterior e como ela foi parar ali. Na conversa entre os dois, ele descobre que ela também se chama Catherine. A diferença está na grafia do seu nome, já que ela se escreve com C e sua namorada se escreve com K. Ainda com relação à conversa deles, ela menciona que ele deve viver a vida sem amarras e que ele deve fazer o que der na telha, desde que ele nunca a traia. E ela fala isso com um olhar ameaçador. Antes que ele possa conversar a respeito disso com ela sobe em cima dele e ele acaba não comentando nada. Em seguida ele vai para a cafeteria se encontrar com a sua namorada e Catherine comenta que está com a menstruação muito atrasada e por isso ela está suspeitando que está grávida. De certa forma ele fica apavorado com a notícia, primeiro porque ele mudou de emprego recentemente, segundo que ele estava receoso em ter que casar, terceiro que ele arrumou uma amante e quarto que ele poderia ser pai. Então a notícia cai como uma bomba na cabeça dele e ele ainda tem que demonstrar que está feliz com a notícia por correr o risco de magoar sua namorada. Ele até consegue convencer a Catherine de que está feliz com a notícia e não que ele não estivesse, talvez o momento não tenha sido mais oportuno para ele entender o que estava acontecendo, só que durante o diálogo o telefone dele toca e era sua amante no telefone. Ela pergunta se pode encontrar com ele, ele fica visivelmente assustado e dá uma desculpa de que a ligação está cortando e desliga. Com isso ele consegue contornar a história. Porém, ele ouve na entrada da cafeteria a voz da sua amante dizendo que irá para a ala de fumantes, que é justamente a área em que ele está. Ele consegue contornar novamente a situação dizendo que está com uma dor de barriga e em seguida vai para o banheiro. No bar ele encontra seus amigos e recebe aquela zoação normal. Frases como, agora você tá ferrado, não vai mais poder beber com os amigos, vai ter que passar o fim de semana cuidando de criança, dentre outras coisas. E quem ameniza a situação é a Erika tentando deixá-lo mais tranquilo. O assunto agora passa a ser os pesadelos. Porque ao que tudo indica, Johnny e Orlando também estão tendo pesadelos durante a noite. Ele vai para casa refletir e lembra do que aconteceu durante o dia, a revelação da possibilidade de ser pai, a pressão pelo casamento, a amante e as outras coisas que ele vai ter que abdicar a partir de agora, como ir ao bar toda noite, etc. Ele acaba adormecendo e mais uma vez ele volta ao pesadelo,
O cara do confessionário, que se chama Astaroth, conta que os pesadelos só acabarão quando ele escalar até a catedral e ele ainda não chegou nem na metade do percurso. E no último estágio desse segmento, conhecido como a Inquisição, ele enfrenta um bebê bizarro que desaparece logo que ele chega no topo. No outro dia, ele desperta novamente com sua amante ao seu lado e mais uma vez ele não lembra de como ela foi para lá. Ela conta que durante a noite ele ligou para ela pedindo que ela fosse até o apartamento dele. Ela encontra um fio de cabelo e pergunta de quem é aquele fio de cabelo, se referindo ao cabelo da Catherine, sua namorada. Só que ela não sabe. O Vincent inventa uma desculpa, dizendo que é um fio do seu corpo, que às vezes um fio cresce mais do que o normal, e ela fica meio desconfiada com isso, e ela sobe em cima dele dizendo que se ela souber que ele está com outra mulher, ela mata ele. Ela pergunta se ele tem outra mulher e dá 5 segundos para ele responder. Visivelmente nervoso com o comportamento da Catherine, Vincent responde que não há outra mulher. Ela aceita e começa a beijá-lo. Nessa hora, alguém toca a campainha do apartamento e é a sua namorada. É o filme O Mentiroso. Ele fica desesperado com a situação, ainda mais que sua namorada tem a chave do apartamento e ela só não entrou porque estava passado a corrente na porta e ela insiste para que ele abra. Para sua amante, ele diz que quem está batendo na porta é a proprietária do imóvel que ele aluga. Para sua namorada, ele diz que o chefe dele passou a noite no apartamento e que ele estava usando o banheiro e o cheiro estava insuportável, por isso ele pediu que ela ficasse do lado de fora. Por mais bizarra que possa parecer essa situação e essas desculpas, ele acaba convencendo ambas. Antes de sair, sua namorada diz que fez o teste e que realmente estava grávida. Passado o susto, ele conversa com sua namorada pelo telefone e ela diz que está na hora deles começarem a pensar no nome das crianças e também avisar os pais deles. Ele desliga e em seguida recebe uma foto da Catherine só de lençol para provocar ele mais ainda. Mesmo estando extremamente tentado por sua amante, ele sabe que tem que dar um basta nessa relação. A noite chega e pela quinta vez consecutiva ele vai ao pesadelo e dessa vez o inimigo que o persegue é uma versão completamente distorcida da sua namorada, vestida de noiva. Ele faz exatamente o que vem fazendo para sobreviver e chega até o topo do estágio. Ele acorda às 5 da manhã com uma ligação de um homem chamado Steve, o mandando se afastar da Catherine. Ele diz que é o namorado dela e que se ele encontrar Vincent ele vai matá-lo. Apesar de se assustar inicialmente, ele conclui que essa é a deixa que ele precisava para terminar o relacionamento com sua amante. Ele marca um encontro com ela e fala sobre a ligação que ele recebeu. Ela nega totalmente o fato de ter um namorado, ficando irritada ainda com a insistência de Vincent para piorar a vida dele. Ela diz que talvez esse Steve esteja se referindo a outra Catherine que ele conheça. E por um momento ele chega a cogitar que o Steve possa estar se referindo a sua namorada. Durante a noite ele vai para o pesadelo e encontra outra criatura sinistra, o mesmo bebê da quarta noite, só que agora portando uma serra elétrica. Vincent derrota a criatura e na manhã do dia seguinte ele decide então conversar com sua namorada sobre o fato dela conhecer algum Steve e ela também nega que conheça alguém com esse nome. Durante a noite, mais uma vez no pesadelo, ele encontra a pessoa que estava dando dicas a ele, aquele mesmo cara da primeira noite. E para surpresa dele, esse cara é o mesmo Steve. Ele que havia ligado para ele na manhã anterior para se afastar da Catherine. Nesse cenário, Vincent encontra a sombra de Vincent, que no topo do estágio revela ser ele mesmo. Esse inimigo não consegue derrotá-lo, mas em contrapartida, ele devora Steve e o mata. Tem anime de sair, não pode ser, cara. No outro dia ele encontra com seu amigo Orlando e vê no noticiário o anúncio da morte de Steve. Ele chega até a ter um flashback da noite anterior e diante da confusão que sua vida se tornou, ele toma a decisão de terminar com sua amante. Ele marca um encontro com ela e lá ele conta que tem namorada e que não havia tido a oportunidade de contar pra ela. Não teve! Diz que não se importa com isso desde que ela seja a número 1. Ainda assim, Vincent recusa o convite, a deixando extremamente triste. Ela diz que vai morrer e se dirige ao banheiro e logo é seguida por ele. Lá dentro ela desconta toda a sua raiva nele, o enchendo de socos e pontapés. Apesar da surra que ele tomou, ele ainda está aliviado por ter conseguido terminar o seu caso. No dia seguinte ele acorda, dessa vez sem pesadelos e sem a companhia da Catherine. Aqui a campainha toca e toda essa cena eu vou deixar ela legendada aí pra vocês. Yeah, I was asleep. Oh, sorry, but you weren't answering your phone. We need to talk, okay? We do? Okay. Come on in. Hello? Who's that? What are you doing here? Oh God, this can't be happening. So you need to have a chat with Vincent, right? Come in, make yourself at home. How about a cup of coffee?
We are going inside and you're going to tell me exactly what's going on here. So, if I'm not mistaken, it would appear you have another woman in your life, yes? No. Não, não! If you're going to make excuses, can you at least look me in the eye? Fala a verdade uma vez na vida! Let me get this straight then. You got into this even though you knew I was pregnant with your child. Shit. I gotta fix this fucker right now. Não! Consertar! That isn't it. Tu vai remendar! So what is it then? I thought you were acting a little weird recently, but this? It's not what you think. So much is going wrong. You gotta believe me here, Ah, okay? sim. Here you go. And 2 sugars for you. Just the way you like it, Vincent. Hey, you... So what do you think? Maybe now would be a good time to break it to her, Vince. She's extra baggage in your life, right? I never said that. What are you saying? And I don't want to hear any more of your bullshit. Vincent, honey, you're not really gonna try and play dumb now, are you? After all you've done to my body, night after night? Pig. If you work hard enough to get something, you'll get it. Don't you think that's true? Well, he worked me hard, and now he's got me. Simple as that. Plus, I'm sure you have no idea of this even, but this one's a wild man in the sack. I don't think you can satisfy him anymore. What are you, damn sick in the head or something? Listen, honey, Vincent here only needs one thing in this world, alright? And it's sitting right next to him. Now take a hint and get out of here. Why the hell should I? You're the one who should be leaving, bitch! Careful, you keep making faces like that and you'll start getting wrinkles, you old granny. Why, you little whore! Damn it, Vincent! Ele só quer tentar remendar! Vai, tenta, vai! So, can you ever forgive me? Ah, perdoar! I wanted to forgive you! Claro! Wait a second. I can explain. I will never forgive you! Tu é um merda! Caramba! So pathetic! Tá querendo achar alguma coisa, uma faca? Perigoso, hein? What's the matter? Looking for this? Hey, take it easy, will ya? Look, just listen to Não me. sei com quem I've tá already pior called it isso. off with her. She just stuck in here, okay? Please, you gotta believe me. It's because of you that Vincent's so confused right now! If you just go away, he could finally be free! Ai! Don't you run away from me! Catherine! O que tá acontecendo? Ele falou com a do com K. No, is this really happening? Catherine? Catherine, look at me. Calm down. Calm down! Just calm down. Everything is gonna be fine. Listen, you go home right now. Leave the rest to me. Just do it! Come on! Shit! What is going
this? What the hell is Ele this? tá no pesadelo. Let you get away. Force. It's her. What is this, Vincent? We have to run. Catherine, follow me! Follow me! Agora Vincent e Catherine teriam que subir juntos para evitar que sejam mortos pelo último inimigo, e no topo do cenário, a sua namorada se recusa a entrar na porta por não ver futuro nenhum ao lado dele, e ela estava pronta para morrer, e Vincent se impede, se jogando e a salvando. Logo em seguida ele acorda e percebe que tudo não passou de mais um pesadelo. Ao lado dele está sua namorada que não está entendendo o que está acontecendo, e ele conta tudo o que aconteceu, como se ainda estivesse no sonho. Ele se demonstra arrependido e comenta que estava tendo um caso, porque inconscientemente ele ainda achava que o pesadelo que ele teve há alguns minutos atrás ainda era real, só que sua namorada joga um balde de água fria em cima dele. Ela comenta que o teste de gravidez que ela fez estava errado e fica profundamente decepcionada ao saber que ele estava tendo um caso e resolve terminar o namoro com ele. Vincent entra em uma depressão profunda, vira praticamente um trapo humano após isso, e no momento em que ele vai conversar com Orlando, ele descobre que todas as mensagens que a Catherine, sua amante, enviou, assim como seu número de telefone, sumiram do celular dele. Nesse momento, ele se junta com seus amigos e chega à conclusão que nenhum deles nunca olhou o tal amante, o que faz eles pensarem que ele estava ficando louco. Pois é. Ele permanece sozinho no bar após a saída de seus amigos. A Erica se aproxima da mesma forma que a Catherine se aproximou uma semana atrás, e nessa hora ele lembra que tinha uma pessoa que conversou com a Catherine, e que pode atestar que ele não é louco. Essa pessoa é Boss, o bartender. Ele insiste dizendo que ele a viu, e após ser estrangulado por Vincent, ele confessa que sim. Ele pergunta a Vincent se essa é a sua preferência de mulheres. Vincent fica sem entender e logo é revelado que Boss não era humano. Seus olhos eram símbolos vermelhos, onde um olho representava o sexo masculino e o outro olho representava o sexo feminino. Ele conta toda a história por trás da maldição. Foi ele quem lançou a maldição ali. O motivo é que, segundo ele tinha que rearranjar os casais que estavam há muito tempo juntos e não se casavam e nem constituíam família, prejudicando assim o crescimento populacional. Como o bar era um ambiente propício para saber as histórias de relacionamento, ele aproveitou para lançar a maldição ali. Ele separava os casais que não tinham futuro, matava, ou pelo menos tentava matar, através dos pesadelos, aqueles homens que desperdiçavam a fertilidade de suas mulheres. O Vincent não compra essa explicação dele, e o Boss, que na verdade se chama Thomas Mutton, assegura que ele nunca mais verá sua amante. Ela na verdade pertence a uma outra dimensão, ela é uma súcubo. Ela assume a preferência de cada uma de suas vítimas. Cada homem que esteve no pesadelo tinha sua própria versão da Catherine, incluindo o próprio Steve. Vincent sabe das lendas de que aquele que subiu o topo do pesadelo tem direito a ter um pedido atendido. Ele desafia Mutton. Se ele conseguir ganhar esse último desafio, ele gostaria de ter um desejo concedido. O pesadelo deveria se encerrar para todo mundo. Mutton aceita e ele vai para mais um dia de pesadelo em um cenário chamado de Imperial. Vincent consegue derrotar Mutton, tanto na primeira quanto na segunda forma, e passado esse desafio ele consegue marcar um encontro com sua namorada. E ele aproveita para contar toda a história. Ela estava mesmo decidida em manter o término do namoro, mas ainda resolve dar uma oportunidade para ele se explicar. Vincent explica que nunca houve uma outra mulher e explica todo o acontecido. Como era de se esperar, ela não aceita a explicação, mas acaba sendo convencida por todas as outras pessoas que confirmam a versão do Vincent, incluindo o próprio Mutton, que explica a história. Vincent pede desculpas e diz que por mais que a traição não tenha sido real, no coração dele aquilo aconteceu de fato. Ele estava se sentindo pressionado, mas que agora finalmente ele pode ver as coisas com clareza e diz que quer se casar com ela. Ela em prantos aceita o pedido e dias depois é feita uma festa de casamento no próprio bar. Uma coisa engraçada que acontece nessa festa é quando o foco sai um pouco dos noivos e vai para Toby e Erica. Erica é uma transexual que antigamente era chamada de Eric. Toby fica totalmente constrangido ao saber disso pelo fato de ter perdido a virgindade com ela, e por conta disso fica explicado o fato da maldição do pesadelo ter atingido Erica, uma vez que ela só atingiria os homens. Depois desse momento de descontração, é feito o brinde e Vincent e Catherine se casam. Muitos finais. I love you so much, Vincent. And I love you, Catherine. Vamos aos finais. No total são 8, e como eu falei na introdução do vídeo, não há um final oficial, ou seja, não tem um cânone para o jogo. O jogo deixa como final verdadeiro aquele que o jogador escolheu, porém, na minha opinião, o final mais condizente com o jogo é o final onde o Vincent se casa com a Catherine com K.
Por isso eu adotei esse final pra história, porque por mais que existam eventos variáveis, nos eventos fixos, o Vincent demonstra o tempo inteiro que se importa muito mais com sua namorada que com sua amante. Então esse foi o motivo que me fez escolher esse final pra história, porém ainda existem outros 7 finais, então vamos a eles. O final chamado de Catherine Good Ending traz o diálogo entre o Vincent e a Catherine, onde ela o perdoa e ambos continuam seu relacionamento, só que diferente do final anterior, não tem uma festa de casamento, os dois permanecem como estavam, aguardando somente o momento certo para o casamento. E alguns dias após isso, a Catherine aparece planejando a sua festa. O final ruim da Catherine. Ele traz o diálogo entre o casal, porém aqui a Catherine até perdoa o Vincent, mas ambos não ficam juntos. O motivo disso é que, segundo ela, Vincent estava se sentindo pressionado para casar e por isso ela resolveu deixá-lo. No final Catherine, final verdadeiro. O Vincent consegue um novo encontro com a súcubo Catherine e aqui ele demonstra todo o seu sentimento a ela, dizendo que ele era muito mais feliz com ela e que ele era quem ele queria ser quando estava com ela. Ela cogita essa possibilidade e nessa hora o pai dela, Nergal, que era o imperador do submundo, aparece. E ele começa a reprovar sua filha por cogitar esse pedido. E a Catherine ignora o seu pai e aceita o pedido de Vincent. Após alguns dias o casal aparece no quarto do Vincent e para surpresa dele, o Boss também tá lá, visivelmente incomodado com a situação. Vincent questiona o motivo dele estar ali e a Catherine diz que é melhor fazer quando tem alguém olhando. Mais alguns dias se passam e Vincent agora se transformou completamente. Ele está na companhia da Catherine e de outras súcubos e aparentemente tomou o lugar do seu sogro. No final bom da Catherine acontece a mesma coisa que no final anterior, exceto pela parte que o Vincent se transforma. Somente é mostrado que o quarto dele foi transportado para o mundo da Catherine. No final ruim da Catherine, ele a pede em casamento, mas a mesma recusa o pedido, dizendo que há uma incompatibilidade biológica entre eles, mas que talvez no futuro ela possa mudar de ideia. Após levar um fora, Vincent sai do bar e acaba sendo atropelado, mas nada de mais grave acontece. No final, liberdade verdadeira. O Vincent, por sua própria escolha, resolve ficar solteiro e após conseguir $50 mil do boss, ele aposta em uma luta e consegue ganhar muito dinheiro, o suficiente para ele poder fazer uma viagem espacial, e nessa viagem ele nota que a cidade faz parte de uma nave espacial, assim como outras várias cidades fazem parte de outras naves. Caramba! Ele encerra dizendo que não seguir as suas ambições é uma receita para uma vida miserável. E no final Good Freedom acontece praticamente a mesma coisa, exceto pelo fato dele não conseguir ganhar a grana da aposta e não fazer a viagem espacial. Além de todos esses finais, tem um final bônus, que é um final extra para aqueles que conseguiram completar o modo Babel, que é um modo extremamente difícil. E nesse final a Trisha aparece, dessa vez com o cabelo liso, quebrando a quarta parede e se comunicando com o jogador, exaltando as habilidades dele. E após isso ela entra no quarto do Vincent e a cena se encerra. No jogo existem diversos NPCs, porém alguns podem morrer durante a história e quem determina isso, se eles vão morrer ou não, é o jogador. Para esses personagens eu vou fazer uma breve descrição de cada um deles, porque todos possuem um background muito interessante, começando pelo Morgan. Morgan é um policial que teve a sua esposa, Sophie, assassinada há 6 anos por um criminoso, e o responsável pelo crime era a mesma pessoa que Morgan estava investigando. E ele agiu em retaliação à investigação de Morgan como uma forma de mensagem, e a partir desse dia, Morgan passou a se culpar pela morte de sua esposa, e o que deixa ele muito mais culpado é o fato de que na noite em que ela morreu, eles tiveram uma briga e ele passou todos esses anos tentando imaginar quais foram os últimos pensamentos dela, já que ela ainda agonizou antes de morrer. Morgan se tornou obcecado em encontrar o assassino de sua esposa e o seu objetivo de vida passou a ser matar o criminoso e em seguida cometer suicídio, para que assim ele se livrasse do fardo que ele carregava. Durante todas as noites ele passou a frequentar o bar e passou a ter pesadelos também. Caso ele seja salvo por Vincent, ele promete que irá apenas prender o assassino de sua esposa e promete largar a bebida. Art é outro que tem uma história muito pesada, porque quando ele ainda era criança ele foi vítima de um trauma sexual frequente por sua mãe. Ele passou a maior parte da sua infância trancado em um porão nu até que finalmente conseguiu escapar um dia. Isso gerou nele um trauma e por causa disso ele cresceu tendo aversão a mulheres, se sentindo enojado sempre que dormia com uma. E por ter esse trauma, ele sentia desejo em punir essas mulheres, ele as seduzia, pegava o dinheiro delas e ia embora. Só que isso ia deixando ele cada vez mais culpado e esse sentimento fez ele ter pensamentos suicidas, dizendo que ele merecia morrer. Art sempre está no bar na companhia de seu colega de trabalho, Todd, e Art inclusive estava tendo um caso com a esposa de Todd. Caso Art sobreviva ao pesadelo, ele decide realmente se casar e começar uma família. Ele confessa a Todd que estava dormindo com sua esposa e Todd o perdoa.
Por falar em Todd, o pai dele era um empresário incrivelmente bem-sucedido que queria que Todd seguisse os seus passos. E Todd tentou seguir os passos do pai, mas fracassou. Por isso, frequentemente, o seu pai batia nele, o chamando de verme e outros nomes depreciativos. Até machadada ele tomou quando era criança. Ele cresceu um cara extremamente mulherengo, pois inconscientemente ele ainda seguia os passos do seu pai. E foi com ele que ele aprendeu que um homem de sucesso precisa ter várias mulheres. Caso ele sobreviva, Todd diz que será um cara fiel à sua esposa, e o motivo dele ter perdoado Art por ter dormido com sua esposa foi que, segundo ele, todo mundo precisa de uma segunda chance. Daniel, ele foi adotado por uma família rica e passou a vida tentando corresponder às expectativas das pessoas próximas dele. Com isso, ele sentia que sua vida inteira foi traçada por ele, incluindo com quem ele iria casar, e a partir daí ele conhece Anna. Com o tempo os dois se apaixonaram, ele preferia estar com ela em vez da mulher que foi colocada para ser sua esposa, mas eles não poderiam ficar juntos, já que a sua família não aprova que ele esteja com alguém que não seja da sua mesma classe social, mesmo com os esforços de Anna em comprar roupas e acessórios mais caros para obter a aprovação de sua família. Caso Daniel sobreviva ao pesadelo, ele decide que vai fugir com Anna. Justin era um repórter de jornal que desistiu da sua profissão, e o motivo dessa desistência foi o fato dele ter escrito tempos atrás sobre uma bailarina muito talentosa. Pelo fato da jovem ser muito pobre, a história gerou comoção em muita gente, mas ao passo que a história dela se tornava famosa e pessoas se compadeciam com a situação de necessidade que ela passava, também surgiam pessoas que rivalizavam com ela, a intimidavam e faziam bullying com ela, chegando inclusive a assassinar a sua família inteira. Esses eventos resultaram no suicídio da jovem, mas antes de morrer, ela escreveu uma nota agradecendo sinceramente a Justin e depois tirou a própria vida. Justin nunca se perdoou por isso e se culpava pela morte dela. Isso deixou obcecado em pesquisar uma lenda local, onde a cada 100 anos uma série de mortes suspeitas acontece. Ele descobriu que muito raramente um homem sobrevive e recebe o seu desejo. Ele está avançando para conseguir esse desejo, mudar o passado e trazer a bailarina de volta à vida, e caso ele sobreviva até o final, ele decide voltar a escrever e diz que quer entrevistar o Vincent. Steve Delholme. Desses NPCs que eu citei, é o que mais tem participação na história. Ele é um dentista que também estava sendo assombrado pelos pesadelos, e o motivo de ser afetado pela maldição é o fato dele estar tentando se divorciar por conta da sua versão da Catherine. Ele pegou o telefone dela e descobriu que ela estava mantendo relação com diversos outros homens, e a partir daí ele começou a ligar para todos, incluindo o Vincent. Assim como em jogos como Silent Hill, os inimigos refletem a mente do protagonista, inclusive em determinado momento do sonho, enquanto estava no confessionário, Astaroth diz a Vincent que os menores medos podem se transformar em algo extremamente assustador. E é isso que acontece em todas as boss fights do jogo, onde todos os inimigos são representações do subconsciente do Vincent, começando pelo Fist of Grudge, ou Punho de Rancor, que é uma representação do braço da namorada do Vincent. No primeiro dia em que ele teve o pesadelo, ele viu a Catherine batendo com o dedo na mesa enquanto aguardava uma posição do Vincent, e aquele gesto o deixou impressionado, por isso durante a noite o inimigo tomou a forma da mão de sua namorada. Immoral Beast, ou Besta Imoral, é um inimigo com um visual muito sugestivo, é composto de duas partes inferiores, e ela apareceu após o Vincent ter dormido com a Catherine loira. The Child, ou A Criança, é o inimigo que tomou a forma de um bebê porque durante o dia a namorada de Vincent sugeriu estar grávida dele. A possibilidade de ser pai o deixou apavorado, e por isso naquela noite o inimigo tomou a forma que mais lhe apavorava naquele momento. Doom's Bride, ou Noiva da Destruição, refletiu o medo do Vincent em se casar, e ele estava se sentindo extremamente pressionado, ainda mais agora que sua namorada estava grávida e ele teria que casar. Child with Chainsaw, ou Criança com Motosserra. Aqui o mesmo bebê da terceira noite está de volta, porém com um grande diferencial na sua aparência. Aqui ele aparece em uma forma bem mais agressiva e portando uma motosserra. A explicação para isso é que durante a manhã desse dia o Vincent passou a suspeitar que não era o pai do filho de sua namorada, e diante dessa possibilidade ele passou a ficar mais apavorado ainda com o fato de sua namorada estar grávida de outro homem. Shadow of Vincent, ou Sombra de Vincent, é um inimigo que não é a projeção do subconsciente do Vincent, e sim de Steve Delholme. Steve estava suspeitando que havia um homem chamado Vincent saindo com a sua Catherine, e assim que Steve descobre como o Vincent é, a máscara do inimigo quebra, mostrando o rosto distorcido do protagonista. Esse conceito da sombra do Vincent é baseado nos jogos Persona, que também são da Atlus. Em Persona os inimigos confrontam os seus lados mais sombrios, e essas versões são conhecidas como Shadows, ou Sombras.
Eles replicam até os olhos amarelados que são característicos dessas sombras. Inclusive a máscara que ele usa é igual ao verso das cartas de Persona. Catherine é o penúltimo inimigo do jogo e surge a partir do desespero do Vincent em ver sua namorada matando acidentalmente a sua amante. Thomas Mutton é como se fosse o host desse lugar e há alguns anos conseguiu vencer os desafios assim como Vincent e era o responsável por enviar as pessoas para esse sonho. Capetinha! Vamos agora para as curiosidades. O Vincent faz uma participação no jogo de PSP Persona 3, onde ele está bebendo em um bar e diz que está tendo sonhos estranhos, fazendo uma referência ao Catherine. Os blocos presentes no pesadelo são representações dos problemas da vida real. Os blocos mais leves são problemas mais fáceis de resolver e os mais pesados são os mais difíceis. E assim como podem existir diversas formas de se sair de um problema, também não há uma forma correta de se escalar os cenários. Existe uma novelização do jogo, na verdade são duas, e amplia diversos backgrounds de personagens, e se eu conseguir achar o link para vender ou o link para download, eu deixo aqui na descrição para vocês. Existe um box de colecionador que acompanha um artbook, trilha sonora e até um travesseiro. Também se eu encontrar o link e alguém tiver interesse eu vou deixar aí na descrição. Na versão japonesa não existia distinção entre a Catherine com C e a Catherine com K. Os produtores queriam deixar o jogo confuso sem saber a que Catherine o Vincent se referia, a pronunciá-lo como Catherine. Só que na versão em inglês isso foi quebrado e eles distinguiram as personagens pelas iniciais. Como eu disse durante o vídeo, a Catherine é uma súcubo, então ela adota a forma preferida de sua vítima. Na novelização é mostrada como seria a Catherine do Steve Del Home, que tinha a aparência mais inocente com seus 20 e poucos anos e cabelos pretos, e também é mostrada a Catherine ideal do Johnny, que é muito parecida com a namorada do Vincent, já que ele era apaixonado por ela. Existe uma versão definitiva do jogo Catherine, que é o Catherine Full Body, que eu vou falar aqui no canal ainda. Ele teve a adição de novos personagens e modificou muita coisa, desde o gameplay até a história, e esse jogo saiu para quase todas as plataformas atuais, inclusive o PS Vita, que para mim era a plataforma ideal para o jogo, porém só foi lançada na versão japonesa. A versão americana foi cancelada. Apesar disso, o jogo está sendo cogitado para o Nintendo Switch. Vamos ver se sai também. Durante o jogo, se você começar a corresponder a Catherine loirinha, à medida que os dias vão passando, ela vai mandando cada vez mais fotos provocantes. No total são 16 e todas elas estão passando aí na tela para vocês agora. E para encerrar, tem um fliperama no jogo chamado de Rapunzel. Ele basicamente é um treino para os estágios do pesadelo e até esse minigame tem história. A história contada é de um príncipe que se apaixonou pela Rapunzel, que foi aprisionada por uma bruxa em uma torre, e para libertar a jovem ele precisa por 8 noites levar um total de 64 fios de seda para que ela possa fazer uma escada para fugir. Em determinado momento Rapunzel começa a ter pesadelos horríveis e fica aterrorizada com o fato da bruxa ter descoberto o caso deles. Embora o príncipe a acalme, ela pede que ele encontre 4 rosários para afastar os pesadelos. Cada vez que ele encontra um rosário, ela conta um pesadelo que ela estava tendo. Ou a bruxa corta seus cabelos, ou a abandona no deserto, ou atrai o príncipe com seus cabelos cortados e o mata. Todos esses finais são finais reais do verdadeiro conto de fadas da Rapunzel. No final verdadeiro, o príncipe leva a Rapunzel o último fio de seda para que ela possa terminar sua escada. Quando eles estão prestes a sair, a bruxa chega furiosa e ameaça os dois. Enquanto ela lança o seu feitiço, os 4 rosários que o príncipe coletou formam uma barreira, refletindo o feitiço de volta na bruxa e a derrubando pela janela. Concluindo assim, o príncipe e a Rapunzel vivem felizes para sempre. No final ruim, o príncipe leva a Rapunzel o último fio de seda para que ela possa terminar sua escada. Quando ele o faz, ela começa a se contorcer e gargalhar e mostra sua verdadeira forma como a bruxa. Ela explica que já tomava a forma de Rapunzel há algum tempo, que ela chama de impura. A bruxa lança um feitiço sobre o príncipe, que não tinha proteção dos rosários e é jogado pela janela da torre. Ele pousa nos espinhos da rosa abaixo, que arranca os seus olhos e os cega. Caramba! Então é isso, galera. Como vocês viram, eu tive que remover uma cena por conta do bloqueio que o vídeo teve em diversos países. O YouTube não divulgava mais o vídeo. Meu vídeo era o vídeo brasileiro com mais visualizações na época, e depois que ele foi bloqueado, nem na busca o vídeo aparecia mais, por isso eu tive que refazer. E aproveitei para dar algumas informações novas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like. Caramba, hein? Fiquei muito surpreso com esse jogo. Principalmente por não conhecer nada, né? Não conhecer a história, o que pode acontecer. Eu fiquei muito tempo ali só concentrado, assim, ó, tentando entender tudo. Ah, cara. Mas parece que tem alguma animação, alguma coisa, porque tem várias cenas ali muito bem animadas, né? Cara, não deve ser só dentro do jogo. Galera, que jogão, hein? E com vários finais diferentes. E com
um certo pensamento também, né? Que a gente tem que levar um pouquinho. É um jogo, mas também tem mensagens aí, né? Que isso! Galera, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e prestigiar demais aqui o Sandman. Que bom que... Eu sei que... Que bom não, né? Mas... é ruim quando acaba travando alguma coisa no teu vídeo tudo e que nem tu teve que refazer, mas com certeza refez um muito melhor, com conteúdo que tu pôde aprimorar cada vez mais e assim a gente vai se superando. Beleza? Se vê no próximo vídeo. Valeu, Sandman! Fui!